Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao episódio 65 do BíbliaCast JFA. Eu sou a Nicole e o meu anseio é para que a paz de Cristo reine em nossa mente e coração. Olá, eu sou a Gabi e o ciúme em uma relação não faz mal apenas a quem sente, mas faz mal a todos. Sim, amém. E antes de tudo, nós queremos agradecer a quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, seja em seu momento de devocional, trabalhando ou estudando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. No episódio de hoje nós falaremos um pouco sobre os ciúmes e como ele surge, o que a Bíblia diz sobre isso, e nós esperamos que esse conteúdo possa vir a abençoar a sua vida. Já pedimos também que você deixe o seu joinha aí, se você gostar desse vídeo, esteja ativando o sininho também para receber as notificações e se inscrevendo no nosso canal. E bem, então hoje o nosso tema é o ciúmes, né? Acho que um tema que até no nosso blog repercutiu tão bem, né? Muitas pessoas se sentiram abraçadas pelo texto e tudo mais. E eu queria começar dizendo que a palavra ciúmes em si, ela não é uma palavra negativa. Inclusive a origem dela se refere ao cuidado zeloso. Inclusive Deus, em qual que é a passagem? Êxodo 20, de 3 a 5, né? Tá lá escrito que não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou Deus zeloso. Então Deus, ele tem esse ciúme de nós, esse cuidado zeloso. Mas em 1 Coríntios 13, capítulo 4, tá escrito, né? O amor não arde em ciúmes. E aí em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, esse ciúme seria o ciúmes ruim, que é arder em ciúmes. O ciúme será algo que te consome. Então, a primeira distinção que eu queria fazer aqui nesse episódio é que a gente tem o ciúme, que é o cuidado zeloso, o ciúmes por zelo e por amor, e que tem uma repercussão boa, uma repercussão necessária, e nós temos os ciúmes que é doentio, que não faz bem, que faz mal às duas pessoas em um relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento a dois, ou familiar, de trabalho, enfim. Então nós temos esses dois tipos de ciúmes. E nisso estava falando, eu lembrei, né, que tem aquela música Tem Ciúmes de Mim, né? Que é... Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez essa música, eu falei assim, nossa, mas Deus, né, tem ciúme de nós. E aí eu realmente fui entender que esse ciúme de Deus é no sentido bom da palavra, que é o Deus zeloso. E Deus, ao longo da Bíblia, a gente vê que ele se coloca muitas vezes nessa figura do marido zeloso com relação à nação de Israel, quando o profeta Oséias, ele casa-se com uma prostituta que o traía. Ali Deus também queria, através daquele exemplo, explicar como era para ele quando a nação de Israel o traía e adorava outros deuses. Então Deus, ele tem esse ciúme. Até essa música que fala Tem Ciúme de Mim, ela fala sobre o amor intenso de Deus por nós. E esse é o ciúme que Deus tem por nós, né? E em relação ao povo de Israel, de cuidado. Só que nós, como seres humanos decaídos, infelizmente cheios de pecados, nós sentimos o ciúme, ele vem acompanhado por um monte de sentimentos ruins, vem acompanhado pelo egoísmo, vem acompanhado pela desconfiança, e ele pode resultar muitas vezes a gente vê até crimes, né, na televisão, a gente vai assistir um jornal, a gente vê crimes que foram cometidos por causa de traição, de ciúmes. Então, os ciúmes no ser humano, quando nós estamos com o nosso coração nas coisas erradas, com o nosso coração cheio de pecados, cheio de pensamentos ruins, o ciúmes, ele ganha uma outra proporção totalmente negativa, que prejudica quem sente, sofre demais, né? Quem sente o ciúme, e aquela outra pessoa na relação, às vezes, ela é sufocada por esse excesso, esse arder em ciúmes, que aí acho que é o significado de Coríntios, né? Então, acho que vale essa reflexão, né? Essa diferença desses ciúmes de Deus, que é o cuidado do nosso, que é cheio de pecado. Sim, com certeza, Gabi. E eu também, quando ouvi essa música pela primeira vez, eu era pequenininha, tinha uns 14 anos, eu ouvi, nossa,
mas Deus tem ciúmes de mim? Como assim? Deus é perfeito, né? Por que ele sentiria ciúmes? Aí, estudando um pouco mais, lendo um pouco mais, eu entendi o que era o ciúme de Deus, mas Ele Me Ama, do Juliano, né? Essa música é muito boa. O ciúme, ele pode, como a gente está comentando aqui, o ciúme ele pode servir como alerta para um diálogo de amor, no caso de um relacionamento, de um casamento, onde às vezes a esposa zelosa percebe que alguém tá ali rodando a sua família e tudo mais, e conversa com o marido, pede para ele tomar mais cuidado. E essa situação, essa mesma história poderia ser diferente, né? Poderia ser uma situação onde não tá acontecendo nada e não houve motivo para se sentir ciúmes, mas a esposa ou o esposo sentiram ciúmes sem um motivo. E isso normalmente é gerado por uma falta de diálogo, por ego também, por um monte de coisas que podem ocasionar isso, né? E eu acho que o mais importante para quando acontece de dos cônjuges ou de alguém estar com ciúmes dentro de um relacionamento é conversar. E conversar de forma amorosa, explicando e abrindo ali o que você está sentindo, mas sem acusar o outro de alguma coisa. Porque quando a gente está em um ambiente de amor, a gente se sente à vontade para ser quem a gente é. E às vezes isso pode até trazer ali um cuidado maior para o relacionamento, pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição para o casamento, enfim, para o relacionamento ali. Então, com certeza, o diálogo é algo muito importante para estar lidando com essa questão. E eu também queria trazer aqui o aspecto dos ciúmes nos relacionamentos em geral, não só entre marido e esposa, casal de namorados, mas às vezes os ciúmes acontecem também em amizades, nas relações de família. Por exemplo, você pode ser essa pessoa que já sentiu ciúmes de uma amiga, de um amigo com outra pessoa, ou de alguém da sua família, né? Minha tia gosta mais do meu outro primo, não sei. E eu acho que nesse caso, você estava falando do ego e tudo mais, mas acho que nesse caso, muitas vezes, o que acontece é também uma falta de autoconfiança nossa quando a gente sente esse tipo de ciúmes, ou uma falta de entendimento sobre a nossa própria identidade, porque quando a gente entende quem a gente é, a gente entende o papel que a gente desempenha em cada uma das nossas relações e dos nossos relacionamentos. A gente entende que a gente tem o papel X na vida daquela pessoa e que outra pessoa vai desempenhar o papel Y e que todos são importantes e que é possível que todos convivam desempenhando seus papéis e se completando nas relações. Então, acho que também tem esse aspecto do ciúme nas outras relações e que também é muito sufocante. Uma amiga que tem outra amiga que é muito ciumenta, que eu já vi até casos assim de discipulado, que o discipulador chega a ter um certo controle ali, um ciúmes do discípulo quando ele conversa com outro líder, se abre. Então tem esses outros desdobramentos em outros tipos de relacionamentos dos ciúmes. E aí acho que vem também a outra questão de que a gente que é de Cristo, nós entendemos que todos somos de Cristo, que ninguém é de ninguém humanamente falando, né? Que todos pertencem ao bom pastor, somos todos ovelhas do bom pastor que é Jesus. Então ninguém é dono de ninguém, mas Jesus é o dono de tudo. Então também tem essa questão dos ciúmes até nas relações dentro da igreja, né? Sim, com certeza. E o ciúme negativo, né, esses ciúmes que a gente tá falando que causa tanto problema, ele surge, assim como outros sentimentos, em nosso pensamento. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi um vídeo do Deezerscope falando a respeito disso, e os nossos sentimentos, tanto bons quanto os ruins, primeiro eles surgem na nossa mente, para depois se tornar um sentimento, para depois isso ser exposto como um comportamento. E quando a gente nutre a nossa mente, a nossa imaginação com coisas ruins, com coisas que não trazem paz, mas trazem sim angústia, aflição, a gente tende a somatizar e tornar, às vezes, uma situação muito pequena algo muito maior do que ela é. Então, queria perguntar aí para o pessoal que está em casa, com o que você tem nutrido a sua mente? Com conteúdos que faz você
ter paz, ter tranquilidade com coisas boas ou com mentiras, com coisas que não são verdades, às vezes a gente vê tanta coisa na TV também, ou em filmes, que tem aquelas situações onde as pessoas têm ciúmes muito ruins, ou pessoas traindo pessoas, sabe? Coisas do tipo que geram, eu acho que, um peso muito maior e trazem uma insegurança nas pessoas de forma geral, né? Em amizades, em amigos, até dentro da própria família. Então, a gente precisa tomar muito cuidado pra gente não ser influenciado negativamente também. E escolher o que a gente vai ouvir, vai assistir, vai, enfim, preencher a nossa mente. Perfeito, nisso que você tá falando até de filme, seriado. Uma vez eu lembro que eu fiquei assistindo um seriado num feriado. E aí eu lembro que eu terminei o dia sentindo uma culpa. Aí eu comecei a pensar, nossa, por que eu tô sentindo essa culpa? Não fiz nada, tô aqui de boa na minha casa. E aí eu percebi muito isso, que as situações ali do seriado provocaram em mim um sentimento como se eu estivesse fazendo aquelas coisas ruins. E ali de traição em relacionamentos, assim, traição até no sentido de trair uma amizade e tudo mais. Eu lembro que produziu em mim um sentimento ruim só de assistir. Às vezes isso pode gerar uma desconfiança na gente, né, em relação a alguém que está perto de nós, mas a gente assistiu aquilo, não é realidade na nossa vida, né? Sim, já passei por isso também, Gabi, até por isso que eu lembrei de comentar isso agora, né? Tá assistindo ali um filme, uma série, principalmente série, e aí tem aquelas situações onde está todo mundo contra todo mundo e aí você meio que começa a se ver naquela situação, sendo que aquilo nem é uma realidade, né? E outra coisa, né? Falando agora um pouco também sobre como se livrar desse sentimento ruim, acho que é muito importante, lógico, esse ponto da gente nutrir a nossa mente com coisas boas. E também se você sente que você tá com um problema em relação a isso, não é algo que é só sentir um ciúme de forma esporádica, é bom que a gente tome um cuidado maior com isso. Então, busque jejuar, busque orar, busque mais a palavra de Deus e também, caso isso seja um caso mais sério na sua vida, busque aconselhamento, seja pastoral, seja um psicólogo, para estar te ajudando com isso. Porque eu acho que é um assunto tão sério e que a gente vê tanta tristeza acontecendo por aí em função disso. Então é sempre bom a gente admitir quando a gente precisa de ajuda também. Sim, e só para completar, né, o que fazer com relação a isso, eu acho que quando a gente tem esses sentimentos pecaminosos, cheios de pecado, de maldade, que a gente até é difícil para nós reconhecer que isso existe em nós, né? Eu acho que quando é nesse tipo de situação que a gente pode experimentar a graça de Deus. Porque eu já experimentei muitas situações em que eu tive um sentimento ruim, eu falei, nossa Deus, eu não queria estar sentindo isso, arranca do meu coração esse tipo de sentimento. Acho que é aí que a gente experimenta a graça de Deus, porque Deus ele quer acrescentar na nossa vida as virtudes do reino dele e tirar do nosso coração aquilo que não agrada a ele, que não faz parte do padrão, da cultura do céu. Então eu já experimentei muito a graça de Deus, tanto ao pedir por uma virtude do reino de Deus, que pode ser a generosidade, a bondade, o amor, a fidelidade, como também para Deus tirar, extrair, remover aquilo que não vem dele, sabe? Então experimente essa graça de Deus também ali no seu momento de oração, peça para Deus extrair tudo que é ruim, tudo que faz mal para você, te afasta do próprio Deus, do próprio Pai. Então, experimente essa graça, busque essa libertação em Jesus mesmo, em Deus. E é só isso que eu queria. Sim, com certeza, Gabi. Isso é muito importante. E Deus, ele tem poder, né? O Deus de ontem, Deus de lá atrás, que fez tantos milagres, continua sendo o mesmo Deus. Ele opera milagres em nosso coração também. E agora eu gostaria de seguir aqui para os nossos comentários dos textos do blog, os comentários que deixam aí pra gente nas nossas redes sociais. Podemos seguir, Gabi? Sim. Vamos lá, então. Bem, gente, quem já escuta o nosso podcast aqui sabe que a gente sempre traz os comentários que vocês deixam pra gente. E hoje eu quero começar com um comentário do Thiago da Silva Dias. Ele escreveu no texto "Qual a sua certeza?". Ele deixou o seguinte comentário: "A dúvida nos deixa totalmente vulneráveis para cometer pecados que estamos lutando para não cometer, e é uma oportunidade do diabo destruir a sua fé. Por isso, para combatermos as dúvidas, temos que buscar a verdade todos os dias.
a palavra do nosso Pai na Bíblia, nas orações e louvores, pois veremos o plano perfeito, que é o sacrifício de Jesus e o poder do Espírito Santo que age em nós. Assim conheceremos a verdade e ela nos libertará. Tenham um ótimo dia e um dia abençoado. Muito bom mesmo. Acho que vai até de encontro com o que a gente está falando hoje aqui. Sim, e eu também queria ler o comentário que a Marta deixou. No mesmo texto ela falou o seguinte: glória a Deus, a minha confiança está em Deus. Mês passado passei por uma experiência tremenda. A firma que meu esposo trabalha deixou todos de aviso prévio do dia 2 até 23 de abril. Quando faltavam 3 dias para terminar o aviso, o gerente chegou e falou para o meu esposo que ele iria continuar na firma, ele e outro colega que é cristão. Meu esposo não é cristão, mas creio na salvação dele em nome de Jesus. Isso é milagre. Amados, peço a Deus todos os dias que aumente a minha fé cada vez mais. Deus abençoe todos da equipe JFA. Legal, aqui é um testemunho, né, de provisão de Deus, de ter mantido o emprego do marido, né, do esposo da Marta. Muito legal, compartilhem esses testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua casa, na sua família, na sua vida. Se você também tem experimentado graça, favor de Deus, compartilha com a gente, porque isso fortalece a nossa fé, né? Uns dos outros, quando a gente compartilha, a gente fortalece a nossa fé. E é isso, a gente fica muito feliz também de ver esses comentários, de ler esses comentários, e ficamos sempre à disposição de vocês. Com certeza, muito bom. E bem, agora nós chegamos no nosso tão esperado quadro Dicas da Semana, né? Pra quem é novo aqui, eu e a Gabi, a gente sempre traz dicas de conteúdos que têm nos abençoado, que têm nos ajudado na nossa caminhada. E hoje eu gostaria de começar pela dica da Gabi. Vai lá, Gabi. Gente, minha dica da semana é: a gente tem conteúdo novo no aplicativo, tem 2 novos planos. O primeiro é Vencendo a Ansiedade, do pastor Fernando Marques Sá, que é um nosso parceiro novo aí. Ele tem escrito alguns planos devocionais muito legal. E a minha outra dica é um plano da editora Vida, é baseado num livro chamado Direção Divina. E esses planos também que a editora Vida tem cedido para nós, publicado no nosso app, tem sido muito legal. Se você gosta do plano, depois você pode adquirir o livro para se aprofundar ainda mais no assunto. Então essas são minhas 2 dicas de hoje. Plano Vencendo a Ansiedade e plano Direção Divina, ficam todos lá na área de planos de leitura do aplicativo da Bíblia JFA. Muito bem, Gabi. Hoje eu queria recomendar uma oração que está lá no nosso aplicativo Mente Renovada. Para quem não sabe, a gente não tem só o aplicativo da Bíblia JFA, temos outros aplicativos também. E um desses é o Mente Renovada, que é um aplicativo onde você vai estar encontrando conteúdos para meditar na Palavra de Deus, para o seu momento de reflexão. E um dos conteúdos que me ajudou muito esses dias foi a oração contra a ansiedade. Tá lá no aplicativo e é muito legal, me ajudou bastante a descansar o coração, a ter mais paz, então eu deixo aí como dica para vocês. E bom, infelizmente chegamos ao final de mais um BíbliaCast JFA. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Esperamos que esse conteúdo tenha abençoado a vida de vocês. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, entrar em contato com a nossa equipe, vocês podem falar com a gente tanto pelas nossas redes sociais, que é @bibliajfa, quanto pelo nosso e-mail, que é contato@bibliajfa.com.br. É isso aí, pessoal. Como a Ani comentou também na dica, nós temos vários aplicativos. Se você ainda não conhece esses nossos aplicativos, os links estão na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube. Tem também na descrição do podcast, se você nos ouve pelo Deezer, Spotify. E a gente também vai mostrar no vídeo aqui na tela o QR Code. Então, se você quer conhecer, a gente tem app de oração, quiz bíblico, enfim, tem bastante conteúdo para te aproximar mais da palavra de Deus. E é isso, eu já me despeço por aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e eu te encontro no próximo BíbliaCast JFA. Tchau, tchau. Muito bom, gente. Tchau, tchau, e que Deus abençoe a todos vocês.